No mundo da música popular, especialmente da música popular, nem vou falar música erudita porque tem um outro tipo de caminho, né? Tu tem dois tipos de artistas, assim. Tu tem os artistas que se focam na questão do sucesso, de estourar, que são caras bem pragmáticos, porque, inclusive, para a mentalidade das... Hoje em dia já não se fala muito em gravadoras, mas na época das gravadoras, hoje em dia se fala, mas elas não aparecem muito, né? Elas estão aí. O que eles chamavam assim, de um momento mágico. Eles tinham essa expressão, tu vai viver o teu momento mágico. Né? Por exemplo, quando eu entrei, gravei meu primeiro disco, eu tinha 18 anos. Então, os caras tinham toda uma expectativa em relação a mim. O cara disse, não, teu momento mágico vai ser daqui a uns 4 anos, que nós vamos te fazer, não sei o que, parará. E, então, eles pensaram, esse guri tem 18 anos, já está compondo e cantando assim, daqui a 4 anos ele vai estar... estourando. Né? Mas depois eu conto o que houve com o meu momento mágico, que não aconteceu. Mas assim, tem gente que se foca nisso, eu acho que faz muito bem. Caras que são focados em fazer o sucesso e em corresponder ao que o público espera que eles façam, porque tem muito isso do público também, né? Fulano estourou com uma música, eles vão querer outro naquela linha. O público que é alimentado pelo sucesso, que gosta de sucesso de novela, da música do rádio, entende? E eu me criei indo a show vendo o Milton Nascimento com meia casa, Egberto Gismonti com 100 pessoas assistindo, entendeu? Eu viajava de Pelotas com 13 anos para Porto Alegre para ver show do Egberto Gismonti, chegava lá o teatro menos que a metade. Coisa, né? Teatro Presidente, né? Porque nem existe mais. Eu ficava lá sozinho, no meio daquelas cadeiras vermelhas, aquele mar, vendo um cara que era um gênio. E é um gênio, ele está aí ainda. E tu tocou com ele, né, cara? Ele gravou comigo, gravou 2 vezes comigo. Que legal. Foi a realização de um sonho, assim, era... de certa forma, sim. Eu também gravei com o Caetano, com o Milton. Foram os meus principais ídolos, assim, da música brasileira, né? Mas, então, esses caras todos, com exceção, talvez, do Caetano, que sempre foi um cara muito... inteligente no sentido de conciliar o sucesso com a questão artística. Ele sempre teve um foco muito grande na questão do sucesso, de estar presente nas mídias. Teve muita consciência, né? Não foi à toa que ele gostava muito da cultura pop, de Andy Warhol, essas coisas, né? Já o Egberto Gismonti era outra coisa, era aquele músico instrumental. Ele tinha, provavelmente, consciência que ele era uma espécie de Astor Piazzolla brasileiro, que ele nunca ia fazer um sucesso radiofônico. E esses caras, para mim, eram os meus ídolos, assim. Então eu pensava assim, que era um prestígio o cara ter pouco público na plateia. Era o contrário, entendeu? Puta, esse cara é foda, ninguém sabe que ele existe, esse cara é maravilhoso, entendeu? Então eu sempre me pautei por critérios artísticos, critérios de invenção, entendeu? E isso assim, eu comecei muito cedo, mas logo muito cedo eu queimei meu filme com as gravadoras, porque já no meu segundo disco eu fui contratado para fazer um disco na Som Livre, né? E os caras, o Cleiton e o Cledir tinham estourado, eles provavelmente esperassem que o meu disco fosse... E o Cleiton e o Cledir seriam os meus produtores. Eu propus que fossem eles, pensando muito, sabe no quê? Também que se eles botassem um produtor deles, o cara ia me controlar. Entendi. Porque o produtor de uma gravadora, naquele tempo, ele era uma espécie de fiscal do que tu gravava. Sim. Ele queria saber se tu realmente ia fazer um disco de sucesso, se não ia começar a fazer loucura. E eu fiz loucura no disco. O meu segundo disco, A Paixão de Ver, segundo ele próprio, já começa pelo nome. Né? É um disco Paixão de Ver, de Vitor, né? A Paixão de Ver, segundo ele próprio. Tem gente que diz, aquele teu disco, A Paixão de Quinto, por ele, A Paixão de Quinto, por ele mesmo. É maravilhoso. Foi legal. Eu já ouvi muito isso. Pode ser o próximo. Então, para tu ver que eu complicava muito as coisas. Por exemplo, meu terceiro disco, eu fazia os discos e ia pra rua. Por exemplo, meu terceiro disco, que tem Joking, Loucos de Cara, é um disco que estava indo super bem, assim, estava repercutindo bem, né? Mas, assim, a gravadora, quando eu disse, como é que vai ser o nome do disco? Eu disse, Tango. E os caras, porra, tango? Vamos pensar que é um disco de tango, ninguém vai comprar. Eles tinham razão. Sim. Mas eu disse, não, porque o conceito, porque eu sou do Sul, porque Parará, porque Argentina, Uruguai. Começava a fazer uma viagem, os caras, tudo bem, sai daqui, vai. Dá esse nome para ele. E resultado... Atrapalhou provavelmente muito. Muita gente perguntava, e aí, Vitor Ramil, então gravou um disco de tangos? Não, não é tango, amigo. Se chama tango. Tango é um conceito. Na verdade, o tango, e eu concordo com a gravadora, não devia ser tango o nome do disco.
O primeiro nome que eu pensei foi Sapatos em Copacabana. Mas nós, gaúchos, né, com nessa mania de achar que a gente não é brasileiro, eu pensei, o que vão pensar de mim no Rio Grande do Sul? Ficasse com esse receio. Fui morar no Rio e meu disco se chama Sapatos em Copacabana. Acabou, né? Aí aquela autopunição que os gaúchos faziam muito. Hoje em dia isso está bem atenuado. Tu era um bad boy? Tu te considerava um bad boy, assim? Não, nunca fui. Não, rebelde, quero dizer não, assim. em alguns aspectos, sim. Bad boy nesse aspecto, de ser rebelde, de ir contra as regras. Mas eu era um bad boy para mim mesmo, de certa forma, nesse sentido. Por exemplo, teve um grande festival desses aí de televisão que as pessoas acham que todo mundo se inscrevia e concorria. Não, todo mundo era convidado, lugar marcado, aquela coisa sempre foi toda. Assim. Eu fui convidado num grande festival a participar e mandei uma música, só que eu mandei a música mais louca que eu já tinha feito. Assim. E os caras queriam muito que eu participasse, me ligaram, não, uma música mais, assim, tipo Estrela, um lance mais, né? Eu disse, não, cara, isso é o que eu estou fazendo agora, minha viagem é sair, não teve jeito, quer dizer, botei fora uma excelente oportunidade, provavelmente, como muitas outras eu botei fora. Sim, mas ficasse fiel ao que tu... Claro, eu nunca, mas na verdade, assim, eu podia ter feito uma canção que não fosse... comprometer nada, claro, que não me comprometesse, mas que ia aproveitar aquele espaço, mas eu sempre fui tão radical nesse sentido que eu era um bad boy para mim mesmo, tu entende? Assim, eu nunca facilitei nada para o meu lado no sentido de ganhar grana, de fazer sucesso, entende? Mas não era por birra também, era era uma coisa conceitos. totalmente genuína minha, assim, entendeu? Uma coisa de uma visão da arte, assim, como uma coisa... Seria para mim uma coisa indigna não funcionar dessa maneira. Não que eu tenha feito nada que tu possa dizer, isso é brilhante, isso revolucionou a arte, não sei o quê, mas era o que eu podia fazer, entendeu? Em algum momento tu te arrependeu? Do quê? De ter te comportado dessa maneira? Não, arrepender não. Tu às vezes te indigna de ver coisas que tu sempre negou terem muito êxito ou serem respeitadas como a arte assim, de qualidade. Tu olha, isso é uma merda. Isso é muito ruim. Não é só porque fez sucesso, não. É porque, além disso, ela é prestigiada e tu olha, puta merda, isso aí não... Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Às vezes tu sabe, porque também tu é do meio, que aquilo é uma armação. E todo mundo tira aquilo para um grande lance, entende? Então, essas coisas, às vezes, para quem tem um caminho assim, tipo o meu, com essa coisa de ser verdadeiro, barará, coerente e tal, isso às vezes incomoda, mas eu nunca, jamais abriria mão da minha maneira de fazer as coisas. Né?